Em Judas, versículo 24 e 25. Judas 24 e 25. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação imaculados diante da sua glória, ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império, soberania, antes de todas as eras, e agora e por todos os séculos. Amém. Todo-poderoso Deus, diante de quem todos haverão de dobrar os seus joelhos e com suas bocas confessar a grandeza, a majestade, a soberania, a Ti nos dirigimos agora, em oração, clamando que venhas nos abençoar com a Tua palavra, dando-nos a compreensão e fé sobre a mesma. Somos gratos a Ti por chegarmos ao final de mais uma carta do Novo Testamento. Mas necessitamos que o Senhor reavive em nossa alma, a nossa memória, quanto a tudo quanto já temos aprendido. Ó Deus eterno, necessitamos totalmente de Ti. Tenha piedade de nós. Por Teu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, nós oramos. Amém. Chegamos ao final da carta, né, irmãos? Carta de Judas, uma pequena carta no seu tamanho, mas profunda no seu conteúdo, assim como é a doxologia dessa carta. A doxologia, palavra de louvor, né? Essa palavra final, que às vezes aparece no meio da carta, às vezes aparece no começo da carta, geralmente no final, como é o caso de Judas. Essa doxologia que a forma como as palavras estão aqui dispostas, no texto, especialmente no texto grego, corroboram com a afirmação de que essa doxologia se trata de um hino, de um cântico que a comunidade cristã entoava em louvor ao Senhor. E assim sendo, me faz pensar quão rica era a teologia dos cânticos, dos hinos que aqueles irmãos entoavam ao Senhor. E hoje em dia, como nós temos vivido uma época tão pobre, musicalmente falando, as nossas canções de louvor ao Senhor, ultimamente são tão pobres, tão fracas, rasas de teologia. Esse é o motivo, é um dos motivos pelos quais eu fico com os velhos hinos, ou os velhos cânticos de 30, 40 anos atrás. Não estou dizendo que hoje em dia não tenha música boa, tem sim. Mas você tem que procurar muito para achar um cantor bom, um cantor cristão que tenha conteúdo na sua mensagem, que tenha conteúdo na sua letra. Porque uma boa música cristã é aquela que fala verdades sobre Deus. E se você olhar as músicas de hoje em dia, são músicas, as cristãs, né? São antropocêntricas, são voltadas para o homem, para falar como que o homem é bom, como que o homem é maravilhoso, como que o ser humano é vencedor, é campeão, tem sabor de mel, essas bobeiras aí. Triste. Mas ainda bem que temos as Escrituras Sagradas e as Escrituras nos mostram como os irmãos no passado louvavam ao Senhor. E eu vou repetir a leitura aqui agora. Eu não sei qual é a música, até temos o grupo Vencedores por Cristo, canta ou musicalizou esse trecho. Ao Deus que nos guarda de tropeçar, para nos apresentar puros diante da sua glória. Bem, não vou torturar você aqui cantando. Ao único Deus, nosso Senhor, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor nosso,
Glória, majestade, império, soberania, antes de todas as eras, e agora e por todos os séculos. Amém. É um hino maravilhoso. E eu queria ver mais músicas que celebrem a grandeza de Deus, como faz essa pequena canção com a qual Judas encerra a sua carta. Apesar de Deus ser descrito nas Escrituras com vários atributos, são vários atributos, várias qualidades de Deus, Judas, nessa doxologia, ele destaca apenas 2 atributos de Deus. E esses 2 atributos de Deus nos levam a dar a Deus toda a glória. Por isso eu quero meditar com você nestes 2 últimos versículos sobre esse tema, sobre este assunto. Toda a glória seja dada a Deus. E os 2 atributos aos quais Judas apresenta aqui neste texto, nós vemos aquele que é poderoso. Deus é poderoso, literalmente, Deus é capaz, Deus é forte, Deus é poderoso. Judas começa descrevendo o poder de Deus aqui como um poder inigualável, insuperável, incomparável. Deus é o Deus, as Escrituras o chamam de todo-poderoso. É o mesmo sentido aqui. Quando Judas diz que Deus é poderoso, ele está dizendo, ele tem todo o poder. Todo o poder que existe tem a sua fonte em Deus, porque Deus é a fonte de todo o poder. Deus é poderoso. Essas palavras ecoam as palavras de Paulo em Romanos capítulo 4, onde ele fala sobre a fé de Abraão e a sua plena convicção em Deus, especialmente naquele momento em que Deus ordena a Abraão que sacrifique seu filho Isaque no topo do monte. E Abraão está disposto a obedecer a Deus e vai até as últimas consequências, e vai até o fim. E nós sabemos a história, ele leva o seu filho Isaque ao topo do monte para sacrificar ao Senhor, e quando ele estava para sacrificar, o apóstolo Paulo diz assim, Romanos 4, 19 a 21, e sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo adormecido, aqui ele está falando da promessa de Deus em dar a Abraão um filho, o filho da promessa, Isaque, sendo já de 100 anos e a idade já avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus. Agora preste atenção. Estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera. Mais à frente, Abraão mostra, o autor aos Hebreus fala que Abraão teve fé em Deus, confiou tanto em Deus, que das cinzas ele sabia que Deus poderia levantar Isaque. Mesmo depois de Isaque ter sido, se ele viesse a ser sacrificado, queimado, das cinzas Deus levantaria Isaque. Essa era a fé que Abraão tinha em Deus.
igreja, tentando levar outros consigo. Mas Judas vem dizer àqueles irmãos que Deus, o próprio Deus, o Deus Todo-Poderoso, Ele é poderoso, Ele é capaz de guardar cada um de seus filhos, para que não tropecem. Essa declaração está intimamente relacionada a uma doutrina que nós cremos, a doutrina da perseverança dos santos. E é muito comum os crentes entenderem errado essa doutrina, de achar que a perseverança dos santos é a parte que cabe ao eleito, e ele tem que perseverar, e ele tem que, com suas forças, ficar firme. É verdade, temos mesmo. Mas veja que a perseverança dos santos também é obra de Deus na vida dos servos dele. De nada adiantaria eu tentar me guardar se Deus não me guardasse. Me lembra o Salmo 127. Se Deus não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Se o Senhor não guardar a cidade, é vão o trabalho daqueles que estão vigiando, cuidando. Da mesma forma, a vida do servo de Deus, a nossa caminhada na fé, ainda que seja nossa responsabilidade, nós devemos sim, porque como disse o Senhor Jesus, é na nossa perseverança que nós encontramos a salvação, ou seja, mas nós somos salvos para sermos perseverantes. E não o contrário, perseveramos para ser salvos. Não, nós somos salvos, fomos salvos por Cristo para sermos perseverantes. Por isso mesmo, Judas vem dizer que é Deus quem nos guarda de tropeçar. Durante toda a sua carta, ele nos alertou sobre o perigo da apostasia. Os crentes sempre vão lidar com esse problema, com esse perigo. Sempre nós teremos no nosso meio pessoas que infelizmente apostatarão da fé. Nós já tivemos aqui entre nós pessoas que um dia professaram a fé em Cristo Jesus e hoje estão no mundo. Abandonaram a Cristo. Os falsos mestres, a Bíblia diz que eles saem de dentro da igreja. Por que eles saem de dentro da igreja? Porque um dia eles estiveram aqui como membros da igreja, receberam da parte de todos nós credibilidade, mas eles apostataram da fé e saem da igreja, se afastam do povo de Deus. Hebreus 6:4 fala de homens que receberam grandes bênçãos de Deus, foram iluminados pelo Espírito Santo, receberam grandes bênçãos do Senhor na comunhão com os irmãos e apostataram da fé. Não se trata de perda de salvação. Sabe por quê? Porque é Deus quem nos guarda de tropeçar. Logo, se alguém tropeça, apostata da fé, é porque nunca foi crente. E sim, é possível ímpios viverem como se fossem crentes no meio da igreja. É possível. Tanto é que Jesus contou-nos a parábola do joio no meio do trigo. O joio e o trigo convivem juntos ali. Conviver tem que ser junto mesmo, né? Foi redundante agora. Eles convivem, estão no mesmo ambiente. Só que um é joio e o outro é trigo. Um não tem nada a ver com o outro. O joio desfruta da mesma terra que o trigo desfruta do mesmo sol, da mesma chuva. Mas é joio. E só na hora da colheita é que eles serão separados definitivamente. E o joio é jogado no fogo e o trigo é recolhido no celeiro. Somente no dia da volta de Cristo é que os apóstatas haverão de ser lançados no inferno, jogados para longe, condenados, enquanto os filhos de Deus serão recolhidos nas mansões celestiais. Mas grave isso. É Deus quem nos guarda de tropeçar. É Deus quem nos guarda de apostatar da fé. É Deus quem está preservando cada um de nós.
Se você está firme na fé em Cristo Jesus, dê toda a glória ao Senhor, porque é Ele quem está guardando você. Se você não tropeçou na fé, se você não tropeçou e caiu da fé, foi porque Deus te sustentou. Porque se Deus te soltar por 1 minuto, por 1 instante, você é apostata da fé. Então, se você está perseverando no caminho do Senhor, não permita nenhum pensamento arrogante, nenhum pensamento orgulhoso vir à sua mente e ao seu coração e dizer: eu estou perseverando. Eu sou um crente de verdade. Eu sou um bom crente. Não. Eu sou um grande cristão. Não, não existe isso. O que existe é um grande Deus que segura miseráveis pecadores na sua mão e os transforma conforme o caráter de seu Filho Jesus Cristo. O verbo guardar, né? Poderoso para vos guardar. O verbo guardar traz a ideia de proteção e segurança. A palavra tropeços aqui era empregada em referência a cavalos que, quando estavam ali marchando, né, ou correndo, tropeçavam e caíam. Por isso, no sentido positivo, o não tropeço era o cavalo que marchasse majestosamente ali, né, sem nenhum tropeço, nenhum vacilo. Ou um homem cuja vida, a sua conduta moral era isenta de acusações. É esse o sentido que Judas emprega na sua doxologia, quando fala que Deus nos guarda de tropeçar. Ou seja, se estamos caminhando na fé, se estamos firmes no caminho do Senhor, se o nosso amor por Cristo é firme, se o nosso temor a Deus é constante, se a nossa obediência à palavra de Deus é o grande desejo da nossa alma, é porque Deus está aplanando o nosso caminho. É porque Deus está nos guardando com sua mão poderosa, para que não tropecemos. Enquanto Deus protege a nossa fé em sua palavra, para não enfraquecer, para não falhar, Ele mantém intacta a nossa salvação. Nossa fé, infelizmente, vacila por vários fatores. Semana passada nós mostramos, quando falamos ali sobre alguns que estão na dúvida, fraqueza espiritual, que leva a pessoa a ser incrédula para com as promessas de Deus. Diferentemente do que foi Abraão, que não fraquejou sendo incrédulo para com a promessa de Deus. Pelo contrário, ele creu que Deus haveria de lhe dar um filho e lhe deu. Enquanto Deus protege a nossa fé, Ele também mantém intacta a nossa salvação. A nossa fé, infelizmente, vacila por vários fatores. Contudo, nada, nem mesmo a nossa fé oscilante e vacilante, pode mudar o fato de que estamos eternamente salvos pelo poder de Deus. Preste atenção, você e eu não somos salvos porque temos fé em Jesus. Não, pastor, mas a Bíblia fala que é pela graça sois salvos mediante a fé. Não é a nossa fé que nos salva. Quem nos salva é Deus. Com a sua vontade, Ele quis nos salvar. O nome disso é predestinação. E Ele quis nos salvar, e com o seu poder Ele nos salvou. E com o seu poder Ele nos guarda de tropeçar.
Há pouco nós lemos na segunda carta de Pedro, nós já meditamos já nesse texto há alguns meses, visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que nos conduzem à vida e à piedade. Observe que a perseverança, a vida e a piedade significa obediência a Deus, a nossa perseverança em obedecer a Deus é por causa do seu divino poder que nos dá tudo quanto precisamos para assim fazer. Então preste atenção, você não foi salvo porque você creu em Jesus. Você não foi salvo porque você teve fé em Jesus. Você foi salvo porque Deus quis te salvar e Ele te salvou. E quando Ele te salvou, Ele te capacitou com a graça e com a fé. Ele deu fé, Ele pôs fé. A fé salvadora em seu coração. E a fé que você tem hoje em Cristo Jesus, sim, é necessário ter fé em Jesus, mas essa fé que você tem hoje em seu coração é obra de Deus. Foi Deus quem colocou essa fé em seu coração. Essa fé não foi algo que você produziu, não de obras para que ninguém se glorie, inclusive da fé. Eu sou salvo porque eu confio em Jesus, eu depositei a minha fé em Jesus e eu sou salvo pela minha fé. Não, isso seria uma obra sua. E não foi por obras nossas que fomos salvos, mas sim pelas obras de Jesus, pelas obras de Deus, pelo seu divino poder. E o seu poder é imensurável, inigualável. Não há outro ser com o mesmo poder. Ao afirmar que Deus nos guarda de tropeços, Judas não está dizendo que Deus nos impede de pecar. Às vezes sim. Como falava agora há pouco na classe de discipulado, conforme 1 Coríntios 10, 13, não nos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permite que nós sejamos tentados além das nossas forças. Então preste atenção, se você não é tentado a um determinado pecado, se você quando sabe que alguém cometeu um pecado, fica, nossa, mas ele cometeu esse pecado, isso te escandaliza, porque você jamais seria capaz de cometer esse pecado. Isso para você é uma coisa absurda, uma coisa que está fora de cogitação. Não é porque você é melhor do que ele, é porque Deus não está permitindo você ter essa tentação. Porque se ele sabe que se ele permitir, você cairá. Mas quando você for tentado, lembre-se, esse não é o seu ponto fraco. Pastor, é o meu ponto fraco, é o meu tendão de Aquiles. Não, não é nada disso. Se você está sendo tentado a um determinado pecado, a primeira coisa que você tem que pensar não é que essa é a sua fraqueza, mas sim, eu posso vencer essa tentação. Porque Deus não permite uma tentação que eu não possa suportar. Mas não faça isso confiando no seu poder, na sua força. Faça isso confiando no poder de Deus. Porque é o poder dele que nos guarda de tropeçar, não é a nossa força. Nós não temos força nenhuma, irmãos. Como eu disse há pouco, não existe grandes servos de Deus. Existe sim um grande Deus dos seus servos. Então preste atenção, ao afirmar que Deus nos guarda de tropeços, Judas não está dizendo que Deus nos impede de pecar, mas sim que nenhum pecado nosso pode mudar a nossa condição de eternamente salvos pelo poder de Deus. Somos salvos e temos a nossa fé mantida pelo poder de Deus. E eu queria que isso ficasse bem claro para nós aqui nessa manhã. E se você, de tudo que eu falar aqui, você guardar somente isso, eu já vou ficar feliz, já vou me dar por satisfeito. É Deus, é o poder de Deus que nos guarda de tropeçar. É o poder de Deus que nos mantém longe dos tropeços.
É o poder de Deus que nos salva, é o poder de Deus que nos santifica, é o poder de Deus que nos conduz. É o que Judas passa a dizer agora, a segunda ação do poder de Deus em nossa vida. Ele fala que Deus é poderoso para vos apresentar com exultação imaculados diante da sua glória. O que Judas está descrevendo nesse versículo é o começo da nossa vida cristã e a continuidade dessa vida cristã. Quando ele diz que Deus é poderoso para vos apresentar com exultação, imaculados diante da sua glória, o que Judas está descrevendo aqui é a santificação progressiva em nossa vida. Uma vez que nós fomos convertidos a Cristo Jesus, nascemos de novo, imediatamente começa o processo de santificação. E o que é o processo de santificação em nossa vida? É vencer o pecado. Sim, envolve vencer o pecado. É vencer as tentações. Sim, envolve vencer as tentações. Mas muitas vezes nós esquecemos, ou às vezes nem lembramos disso, ou nem sabemos. Talvez o que eu vou dizer para você aqui seja novo, seja uma novidade. Mas a santificação não é só vencer pecados. A santificação não é só um processo de sofrimento, porque se você acha que é fácil negar a si mesmo, você ainda não compreendeu o Evangelho. O chamado de Cristo para nós é: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. O primeiro ato de alguém que quer seguir a Cristo é negar a si mesmo. Meus irmãos, isso para uma geração como a nossa, que é treinada o tempo todo à meritocracia, que é treinada o tempo todo a fazer por merecer, a exigir os seus direitos. Aí vem um pregador e diz para você que se você quer seguir a Cristo, você tem que negar a si mesmo. Abrir mão dos seus interesses, abrir mão das suas vontades e ter somente uma vontade na sua vida, e essa vontade é fazer a vontade de Cristo. Isso não é fácil. Se não for pelo Espírito Santo, se não for pelo poder de Deus, a gente não consegue. Não é mesmo? Porque nós somos egoístas de nascença. O egoísmo já é algo que está no nosso coração. Tanto é que uma das primeiras palavras que uma criança aprende a falar é o quê? É meu. É ou não é? Meu. Ou não quero. O que ele está dizendo? Eu não quero o que você quer, eu quero o que eu quero. Eu quero porque quero, e quando eu quero é bom que esteja lá. Se não tiver, o pau vai quebrar. Não é assim? Dia a dia tome a sua cruz. Minha cruz é minha hérnia de disco, é o bico de papagaio, é a minha artrose. Não, meu irmão. A sua cruz é o pecado em seu coração. É o seu eu que tem de ser crucificado todos os dias. É isso que Jesus chama de tomar a sua cruz. Cruz é instrumento de morte. Cruz não é enfeite de pescoço, não, meu irmão. Isso aí é coisa para idólatra. Idólatra que gosta de andar com cruz no pescoço. Nada contra. Se você tiver um pingentinho de cruz, não tem nada a ver. É o símbolo da nossa fé, né? Mas cruz é instrumento de morte, é isso que Jesus está dizendo. O que é que tem que ser mortificado dia a dia, todos os dias na minha vida? O meu eu, a minha vontade, o meu coração pecaminoso. Isso dá um trabalho, irmãos. Isso dá um trabalho que é impossível fazermos com o nosso poder. Nós precisamos do poder de Deus. Mas Deus, Ele é
poderoso para nos apresentar com exultação, ou seja, um dia nós entraremos os portais celestiais, louvando a Deus, exultando na presença dEle, mas isso já deve começar agora. Os cultos que nós rendemos a Deus devem ser momentos de exultação na presença do Senhor. Louvar a Deus, estar com o povo de Deus, louvando ao Senhor no dia dele, deve ser algo exultante em nossa vida, porque nós faremos isso por toda a eternidade. E se você acha que mas vai ser um negócio monótono, né? Já imaginou? Culto eternamente lá no céu, você já é dureza, ficar 1 hora e pouco aqui, imagina eternamente, né? Você não entendeu nada do Evangelho. E é bom você se preparar, porque se você não tem anelos do céu, significa que você está caminhando a passos largos para o inferno. Crente que não exulta, que não deseja o céu, tem coisa muito errada. Está muito errado, tem algo muito errado na sua fé. Mas Deus é poderoso para nos apresentar a Ele, imaculados diante da sua glória. Essas palavras descrevem a santificação progressiva na nossa vida. E santificação é isso. Não olhe para a santificação como Deus sendo um estraga-prazer. Mas eu não posso isso, não posso aquilo, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. Eu não quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, mas tenho que fazer isso, porque isso aqui que eu quero não é da vontade de Deus, mas eu tenho que fazer isso aqui porque é a vontade de Deus. Caramba, não pode nada. Eu não posso fazer nada mais. Tem muita gente que pensa que santificação é isso. Eu queria que você saísse daqui com esse pensamento sobre a santificação. A santificação é um processo através do qual Deus está limpando, preparando, purificando você, para que um dia você seja e penso na pessoa, naquela pessoa que está com Cristo agora nos céus, e penso da seguinte forma: ele foi diplomado. Sabe quando você entra num curso e sofre, vai, estuda, tal, aí chega o dia da formatura, você recebe o diploma, você foi diplomado. Alguém está dizendo para você o seguinte: você venceu. Você concluiu. Então, quando eu vejo aquele corpo ali, no caixão, eu penso assim: ele recebeu o diploma. Tudo que Deus tinha para fazer na vida dele, em se tratando de santificação, de aperfeiçoamento, de purificação, já foi feito. Não há mais nada. E Deus disse para ele: pronto, pode vir. Você está preparado para ser apresentado, imaculado, cheio de exultação, cheio de louvores, de alegria, diante da minha glória. A morte para nós deveria ser vista assim, irmãos. Mas a morte só pode ser vista dessa forma pelos crentes se eles viverem assim para a glória de Deus. Se eles viverem assim para a glória de Deus.
Se toda a sua vida for vivida para a glória de Deus, entenda, Deus está preparando o seu coração, Deus está trabalhando o seu coração, santificando, purificando, tornando você imaculado para se apresentar diante da glória dele. As pessoas pensam que essa purificação acontecerá nos céus. Não, ela acontece aqui, nessa vida. Nos céus, ela é plena. Você só pode entrar lá se você já estiver preparado por Cristo. É assim que eu vejo a morte de um servo de Deus. Porque a morte não santifica ninguém. Se viveu como um ímpio, comportou-se como um ímpio, morreu como um ímpio, vai padecer eternamente como um ímpio. Não tem esse negócio não. Ele em vida não valia muita coisa, mas foi uma boa pessoa no finalzinho. Não tem isso não, meu irmão. Se ele não morrer como alguém que nasceu de novo, se ele não nascer de novo, não verá o reino dos céus, disse Jesus a Nicodemos. Por isso que ele disse, importa-vos nascer de novo. A coisa mais importante para nós é nascer de novo. Porque sem o novo nascimento não inicia o processo de santificação. E sem santificação, ninguém verá o Senhor. Ninguém verá a Deus. Mas tudo isso é obra de Deus no coração do crente. A exultação, o termo exultação aqui no texto, está relacionado com um tipo de alegria profunda, excedente, que ultrapassa a mera felicidade passageira dessa vida, expressando então um estado de extrema alegria e exultação, muitas vezes associado à presença divina e à salvação encontrada em Deus, sendo um sentimento de regozijo intenso que transborda e traz consolação ao coração daqueles que o experimentam. Em outras palavras, essa é a verdadeira felicidade. Essa é a verdadeira felicidade. A verdadeira felicidade é a felicidade de um coração que foi salvo, transformado, santificado, purificado por Cristo Jesus, pelo seu poder, e agora está diante de Deus na sua glória. Em outras palavras, a verdadeira felicidade não está nessa vida. A verdadeira felicidade está na glória eterna. A verdadeira felicidade está lá nos céus. Por isso que ideologias como a do marxismo são demoníacas, porque o marxismo ele prega o paraíso aqui na terra. Ele prega que se a sociedade for socialista, se o proletariado dominar, a igualdade social acontecerá. Isso nunca aconteceu em nenhum país socialista, mas eles prometem isso. O que vai acontecer? Nós viveremos plena felicidade nessa vida. Isso é mentira. O marxismo é só mais uma mentira que Satanás vem lançando para os homens e eles acreditam. Pior que tem crente que acredita nisso, não sei como, não sei se é crente mesmo, né? Porque para acreditar numa besteira dessa. É só um exemplo. Entenda, a verdadeira felicidade só será vivida quando estivermos com Cristo na glória, diante da sua glória. A felicidade verdadeira é o principal objetivo de todo ser humano. Tudo que o homem faz, todo conforto que ele busca na tecnologia para facilitar a sua vida, o conforto é uma tentativa dele se sentir feliz, nem que seja por alguns instantes, por alguns momentos, mas ele busca isso. Porém, nada neste mundo pode nos dar a felicidade, porque a única felicidade que é capaz de nos tornar plenos é a felicidade eterna. E como é que você vai conseguir felicidade eterna numa vida passageira? A felicidade eterna, a felicidade verdadeira é aquela que se origina da santificação,
que Deus promove no coração do crente e será concretizada quando estivermos diante da sua glória, exultando de alegria na presença do Senhor. Essa felicidade verdadeira só será plena na glória eterna ao lado de Cristo. Nessa vida, nós temos tempos de refrigério, como diz Atos dos Apóstolos. Nós temos tempos de refrigério. De vez em quando, a gente tem um momento de mais calmaria na nossa vida, mais tranquilidade, sem enfermidades, sem nenhum problema grave para resolver. Mas, de repente, vem uma avalanche de problemas, vem uma avalanche de sofrimento, e a nossa vida é conturbada, transtornada. Muitos irmãos nossos lá no Rio Grande do Sul, domingo passado, numa hora dessa, estavam louvando a Deus, estavam na igreja, cultuando ao Senhor com seus familiares, com outros irmãos, e hoje eles estão debaixo d'água. Viram as suas casas, viram as suas igrejas sendo arrastadas pela enchente. Se você quer ajudar esses irmãos lá no Rio Grande do Sul, eu vou colocar no grupo da igreja, ou a gente pode fazer um Pix específico, e você pode contribuir diretamente ali, e nós vamos mandar para o CAS, que é o Centro de Ação Social da Igreja Presbiteriana, e eles vão repassar para os nossos irmãos e para outros lá no Rio Grande do Sul. Nós vamos providenciar isso para ajudar aqueles irmãos. É hora da gente se juntar, orando por eles, e na medida do possível ajudar aqueles irmãos. Que coisa triste, irmãos. Ano passado foi São Sebastião. De tempos em tempos nós temos vivido isso. E de repente vem uma enxurrada, uma avalanche de problemas em nossa vida. E a gente fica angustiado, sofrendo. Porém, irmãos, não percamos de vista. Deus é poderoso para nos guardar de tropeçar na fé. E é poderoso para nos purificar, nos santificar e nos apresentar imaculados com exultação diante da sua glória. É isso que Ele está fazendo. Esse mundo vai ser um mundo difícil, um lugar difícil. A peregrinação é deserto. A peregrinação é sofrimento. Mas a glória eterna nos aguarda. E isso deve fortalecer o nosso coração. Por mais fraca que seja a sua fé, por mais que você tropece em pecados, o que lhe mantém salvo é o poder de Deus. E ainda que você falhe em obedecê-lo, Ele não falhará em conduzi-lo à glória eterna. Não se trata de você não tropeçar. Se trata de Deus segurar você firme em suas mãos. Claro, se você estiver cometendo um pecado, vivendo em pecado, confesse-o agora ao Senhor. Peça perdão ao Senhor. Abandone o pecado. Persevere na presença do Senhor. Mas sempre saiba que é Ele quem te segura, é Ele quem te sustenta com seu poder. Semana que vem nós veremos o versículo 25. Toda a glória deve ser dada a Deus por seu ser singular. Semana que vem veremos o versículo 25. Que Deus assim nos abençoe. Que Deus assim nos guarde e nos oriente sempre, santificando o nosso coração, para que sejamos apresentados por Ele, para Ele, diante da sua glória. A Deus seja dada toda a glória. Amém. Coloquemos-nos em pé e cantemos o hino